Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus se derrame sobre nós mais uma vez. Em 2015, foi realizado e divulgado o resultado de uma pesquisa que é feita aqui no Brasil desde o ano de 2001, conhecida como Retratos da Leitura no Brasil. Ela nos revelou, entre muitos outros resultados, que o livro mais lido em nosso país é a Bíblia. E isso independente da classe, do nível de escolaridade a que a amostra pertence. Ou seja, não importa se o entrevistado tinha apenas o ensino fundamental 1 ou 2 completo, ou se ele tinha o ensino médio ou o ensino superior completo. O fato é que a Bíblia é onipresente nos lares brasileiros. Esse dado, essa pesquisa, ela não nos é assim tão surpreendente, porque outras pesquisas já haviam sido realizadas no passado e demonstraram que o livro mais lido, inclusive no mundo, trata-se exatamente da Bíblia. Talvez o fato mais curioso a respeito disso é que... Estou me ouvindo ali. Talvez o fato mais interessante em relação a isso é que a Bíblia é um dos livros mais controversos da história da humanidade. E ainda assim, ou talvez até mesmo por isso, ela esteja presente em muitos lares em escala mundial. A Bíblia, ela tem uma história milenar, repleta de trechos obscuros, repleta de omissões, de inserções textuais que foram feitas de formas propositais, repletas de passagens obscuras que tornam a compreensão muito difícil. E por isso mesmo levou a humanidade a uma infinidade de interpretações, gerando, por consequência, um número enorme de religiões de base cristã, assim também como a religião judaica. Inclusive, algumas figuras bíblicas, alguns personagens bíblicos, são também citados no Alcorão, que é o livro sagrado do islamismo. É claro que o islamismo não é uma religião de base cristã, mas ainda assim a Bíblia tem uma certa, vamos dizer, interferência, né? Há certas referências à Bíblia feita no Alcorão. Dentre essas passagens de difícil compreensão, algumas delas são tratadas no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23. Sendo que uma delas fala, e que nós vamos conversar um pouquinho a respeito hoje, sobre o momento em que Jesus nos diz sobre odiar pai, odiar mãe, odiar filhos, odiar e abandonar a família e até a si mesmo. No capítulo 14 do Evangelho de Lucas, ele nos traz a seguinte narrativa a respeito dessa passagem de Jesus. Como nas suas pegadas caminhasse grande massa de povo, Jesus, voltando-se, disse-lhes: se alguém vem a mim e não odeia a seu pai, a sua mãe, a sua mulher e seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Passagem semelhante a essa, nós encontramos também no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, quando ele vai nos narrar o momento em que Jesus para com seus discípulos
e vai lhes falar a respeito de como deveria se dar a divulgação da sua doutrina, das suas palavras. Mateus, então, nos narra que Jesus, em um trecho dessa conversa, lhes diz: aquele que ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama a seu filho ou a sua filha mais do que a mim, de mim não é digno. E aquele que não pega a sua cruz e não a segue atrás de mim, esse não é digno de mim. Quem encontrou a sua vida irá perdê-la, e quem perdeu a sua vida por minha causa irá encontrá-la. Ora, essa passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, é intitulada de Estranha Moral. É perfeitamente aceitável e a gente entende muito bem o porquê desse título, Estranha Moral. Porque nos parece, num primeiro momento, tão estranho, tão incongruente, que Jesus pudesse proferir quaisquer palavras de ódio ou de desvalorização da família. E aí, o Evangelho vem nos trazer também outras passagens, mas ela vem nos esclarecer. A primeira grande pergunta do Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo, é justamente essa: serão de Jesus realmente essas palavras? Será que Jesus assim as proferiu? Será que elas podem, de alguma forma, terem sido adulteradas durante a história? Antes de tentarmos pelo menos responder a essas questões, é importante que nós demos uma pincelada brevemente a respeito da história, do momento em que Jesus viveu, a respeito dos valores culturais, das questões linguísticas inerentes àquele povo que conviveu com Jesus. Saber quais são os dados, quais são as informações que nós temos a respeito dos documentos que hoje compõem o Novo Testamento. E, principalmente, nos questionarmos: será que não podem ter ocorrido diversas interferências entre tudo aquilo que Jesus disse, o que foi relatado e a forma como tudo isso foi traduzido? Nós iniciamos relembrando, esclarecendo, que todo o Novo Testamento foi escrito originalmente em grego. Todo ele. E os evangelhos que constam no Novo Testamento são todos anônimos. Nenhum dos evangelhos foi assinado por qualquer dos evangelistas. Nem Mateus, nem João, nem Lucas e nem Marcos assinou qualquer documento que compõe os evangelhos. Acrescente-se a isso o fato de que, embora eles tenham sido escritos ainda no século I da era cristã, que foi o século da crucificação de Cristo, eles só foram escritos, no entanto, após a morte de Cristo. E aí alguns podem estar se perguntando: mas o Novo Testamento, os evangelhos foram escritos em grego? Não deveria ter sido em hebraico ou aramaico, que era a língua falada por Jesus, segundo historiadores? É isso mesmo. Foi escrito todo ele em grego. E todos os documentos originais já foram perdidos. O que temos hoje é baseado em milhares de cópias que foram espalhados e encontrados ao longo da história. Cópias essas
a maioria realizada por pessoas que eram chamadas de copistas, a maioria eram analfabetos. Essas cópias tratam-se de papiros e pedaços de papiros e de pergaminhos. Disse que é o documento histórico que mais fontes existe, que mais fontes tem. Trata-se de mais de 5.000 pedaços de papiros e de pergaminhos. É claro que esses documentos já passaram pelo crivo da papirologia, da arqueologia, e todos eles os atestaram como sendo documentos autênticos. Mas vamos lembrar que nós estamos falando aqui do Novo Testamento, porque o Antigo Testamento, aquele das antigas Escrituras, esse sim foi escrito originalmente em hebraico. Mas, ainda assim, esse livro hebraico, que consta na Bíblia Sagrada Cristã e também na Tanakh judaica, já havia sido também traduzido 3 séculos, 300 anos antes da vinda de Cristo. Conta-se que ela foi traduzida inicialmente para o grego, a pedido do rei egípcio Ptolomeu II, porque ele queria incorporar essa cópia à famosa biblioteca de Alexandria. A história narra, não com tanta certeza, mas há alguns documentos históricos que falam que eles foram escritos, traduzidos para o grego, por 72 sábios judeus. E é por isso que essa versão ficou conhecida como Septuaginta. Essa versão, segundo historiadores, eles nos dizem que o interessante, disso tudo é que Jesus, muito provavelmente, assim como os evangelistas, e inclusive Jesus, tenham tido acesso a essa versão em grego do texto hebraico. Na época de Jesus, eles tinham as Sagradas Escrituras, eles estudavam as Sagradas Escrituras. E provavelmente foi essa versão grega que os evangelistas e Jesus tiveram acesso. Eu digo que, inclusive, Jesus, porque nós sabemos que ele conhecia muito bem aquelas Sagradas Escrituras, porque ele podia discutir habilmente com qualquer sumo sacerdote, com qualquer saduceu, com qualquer fariseu. Ora, Jesus falava aramaico, assim contam-nos os historiadores, e são quase unânimes em afirmar isso. Mas eles também nos revelam que é muito provável que Jesus tenha sido um poliglota. Ele provavelmente conhecia muito bem o hebraico, até porque nós falamos aqui que ele podia discutir com toda a habilidade do mundo com qualquer sumo sacerdote. E os sumos sacerdotes, eles faziam questão de falar dentro dos templos através da língua hebraica. Jesus provavelmente conhecia o grego, porque devemos lembrar que, naquela época, toda essa região da Palestina havia passado por um processo de helenização constante. Esse processo havia começado 300 anos antes da vinda de Cristo também, com o imperador macedônio Alexandre o Grande, que fez questão de divulgar toda a cultura helênica por todo o seu império. É provável também que Jesus conhecesse o latim, porque o latim era a língua falada pelos romanos. E devemos lembrar que, naquele momento da história, toda a região da Palestina estava sob o jugo de Roma. Então, recapitulando, Jesus falava aramaico, mas todo o evangelho foi escrito em grego, todos os evangelhos foram escritos em grego, que foram, acrescente-se, traduzidos
já no século IV da era cristã, para o latim, a pedido da Igreja. Essa versão latina ficou conhecida como Vulgata e foi o livro bíblico mais lido, a versão bíblica mais lida em toda a história da humanidade. Posteriormente, essa versão latina foi traduzida para o inglês, para o francês, para o holandês, o alemão, o português e para uma infinidade de línguas. E o que temos hoje são traduções de traduções nas mais variadas línguas. Então, irmãos, é muito natural que nós questionemos, é muito racional que nós questionemos. São de Jesus essas palavras? Será que ele assim as proferiu? Se alguém vem a mim e não odeia o seu pai, a sua mãe, não nos parece muito coerente, né? Imaginarmos que Jesus pudesse verbalizar qualquer palavra de ódio. Mas é nesse momento que o Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 23, vem nos trazer luz, vem nos fazer brilhar um esclarecimento, esclarecer-nos um pouco as ideias a respeito de tudo isso. O Evangelho, segundo o Espiritismo, nos esclarece que o termo não odiar vem do latim non odite. Mas no original, em grego, o termo é kai ou misei, que também significa amar menos. Ora, nesse momento agora, nós encontramos uma congruência maior com o Evangelho de Mateus do que com o de Lucas, quando nós observamos essa tradução. Porque enquanto Lucas falava sobre odiar pai, odiar mãe, odiar família, Mateus nos dizia que Jesus falou que aquele que amar mais ao seu pai, à sua mãe, do que a mim, de mim não será digno. Há mais congruência nessa tradução com o Evangelho de Mateus do que com o Evangelho de Lucas. Essas questões são muito naturais e inerentes a qualquer tradução, porque qualquer tradução implica em perdas qualitativas de significado. O Evangelho, ainda nesse capítulo, o Evangelho segundo o Espiritismo, vem nos trazer outros exemplos de traduções incoerentes, de traduções que muito pouco aceitáveis. Assim como nos traz outros exemplos o escritor, um famoso escritor português, Frederico Lourenço. Frederico Lourenço, ele é professor de línguas e literaturas clássicas, residente em Lisboa, e ele traduziu recentemente, pela primeira vez na história, toda a Bíblia, do Antigo ao Novo Testamento, diretamente do grego para o português. E Frederico Lourenço traz nessa sua obra brilhante inúmeros exemplos sobre como essas traduções incoerentes fazem perder o valor, a originalidade dos textos. Outro querido também palestrante, divulgador da doutrina espírita, Haroldo Dutra, também fez um trabalho muito interessante. Ele também traduziu a Bíblia, quer dizer, o Novo Testamento, apenas o Novo Testamento, do grego para o português. E aí ele vem nos falar como é difícil você traduzir uma língua de raízes tão diferentes da nossa. Ele fala que os textos escritos no grego clássico antigo não tinham, eram todas escritas em maiúscula, não existiam letras minúsculas, não havia separação nenhuma entre palavras, era uma letra atrás da outra, não tinha pontuação. E aí ele vem nos falar da dificuldade. Então, é muito natural que nós imaginemos que realmente tenham havido
muitas perdas de significado nessas traduções. Ora, o que eu estou querendo dizer aqui? Que devemos, então, duvidar dos evangelhos? Tirar-lhes toda a credibilidade? Não, não se trata disso. É indiscutível o valor histórico, o valor cultural, humano, linguístico e principalmente religioso dos evangelhos. Eles abrilhantam a nossa vida. Inclusive, o professor Frederico Lourenço nos fala o quanto ele é grato à igreja por não ter, nos tempos primórdios do cristianismo e nos séculos que se seguiram, transformado os 4 evangelhos em um único texto. Mas, pelo contrário, a igreja preservou as diferenças, muitas vezes contradizentes e inquietantes dos evangelhos. E são justamente essas diferenças que tornam mais rica a nossa fonte a respeito da história de Jesus, do Evangelho de Jesus, que tornam mais verdadeiro, mais verossímil o Evangelho. Jesus é, de fato, uma figura histórica. Nós temos pouquíssimas fontes históricas mesmo, reconhecidamente históricas, com exceção dos evangelhos, né? Porque a história dá um valor muito mais religioso do que, de fato, histórico para os evangelhos. Mas Jesus é uma figura reconhecidamente histórica. E, embora sejam poucas as fontes a respeito de sua vida, nós encontramos, por exemplo, citações a respeito da existência de Jesus na obra de Flávio Joséfo, que foi um escritor, um historiador judeu que viveu no século I da era cristã. São poucos esses relatos sobre a vida de Jesus, mas nós, espíritas, temos a graça, temos o conforto de termos ainda outras fontes que vêm da onde? Que vêm exatamente da comunicabilidade, da comunicação com o mundo espiritual, através da mediunidade. E isso nos conforta muito. O Evangelho, segundo o Espiritismo, essa obra consoladora, essa obra que nos conforta tanto, veio nos apresentar o Jesus homem, porque até o momento, o Jesus que é apresentado, enquanto a história apresenta o Jesus como uma figura messiânica, os evangelhos vinham apresentar Jesus como uma figura divinizada. Mas o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos apresenta o Jesus homem, mas também nos apresenta o mais nobre espírito da mais alta escola que já passou sobre a terra. Bom, levantada algumas questões, né, a respeito aqui, rapidamente, dessa história, da história de Jesus, das questões linguísticas, dos problemas das traduções, ainda nos resta a pergunta: são de Jesus aquelas palavras? Ele assim as proferiu? Certa feita, Jesus disse a alguns dos seus discípulos: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. De certo, Jesus não estava querendo dizer para aqueles homens para andarem atrás dele. Não. Jesus estava convidando aqueles homens a segui-lo. E seguir a Jesus é seguir a sua doutrina de amor. Observem que as palavras de Jesus são sempre fortes, sempre impositivas. E assim era necessário que fosse, porque a maioria dos ouvintes, dos seguidores de Jesus naquela época, eram analfabetos. Isso tornava mais fácil a memorização das suas palavras. A gente há de imaginar também que não deveria ser muito fácil, muito comum encontrar papiros e tinta para escrever em qualquer esquina.
muito menos pessoas habilitadas a escrever. Então, seguir o Evangelho de Jesus, seguir a Jesus, muitas vezes, na maioria das vezes, renunciar. É abandonar os nossos pais, por exemplo, para termos que assumir a obrigação de constituir um lar, de constituir uma família. É abandonar as nossas casas, abandonar as nossas famílias, para servir a humanidade através do nosso trabalho, quando nós somos convidados a trabalhar fora, a ir para longe. Seguir a Jesus é renunciar o homem velho que há dentro de nós, é renunciar os velhos hábitos adquiridos ao longo das nossas existências, através do nosso trabalho, através da busca pelo autoconhecimento, através do estudo e, é claro, através da prática da caridade. Seguir a Jesus é abandonar este velho homem em detrimento do homem novo, do homem que não tem medo de encarar a si mesmo, do homem que se reconhece como figura imortal, do homem que sabe o destino, a felicidade, a paz a que ele está fadado. No livro Renúncia, Emmanuel, através da mediunidade de Cristo, vem nos trazer luz de uma forma ainda mais sutil a essa questão. Ele nos diz assim: se teus pais não procuram a intimidade do Cristo, renuncia à felicidade de vê-los comungar contigo no banquete da Boa Nova e ajuda os teus pais. Se os teus filhos permanecem distantes do Evangelho, renuncia à alegria de lhe sentir o coração com o teu coração na senda redentora e ajuda os teus filhos. Olha que lindo, que profundo isso. Então, abandonar é renunciar. Abandonar é renunciar à alegria, à felicidade, ao conforto que poderíamos ter tido de nascer, por exemplo, ao lado de pais mais amáveis, de filhos e de irmãos mais compreensíveis, de companheiros, mais sensíveis. Em Cartas à Família, antes, vamos relembrar que a doutrina espírita vem nos falar exatamente isso, que normalmente nós renascemos em lares, os nossos laços afetivos são formados justamente com aqueles irmãos com quem temos menos afinidade. Isso tudo porque é necessário, o progresso é necessário, e para progredirmos é preciso que aprendamos a perdoar, que aprendamos a amar. E por isso renascemos em lares às vezes tão conflituosos, tão difíceis, abandonando o desejo, o nosso desejo, a nossa vontade, renunciando, a nossa vontade de nascer ao lado daquelas pessoas que compreenderiam mais a nossa alma intransigente, aquelas pessoas, aqueles irmãos que já nos aceitam como nós somos. Até porque é muito provável que esses irmãos assim tão amáveis e tão compreensíveis já tenham galgado muito mais esferas espirituais, estejam muito mais distantes de nós, mas nem por isso nos abandonaram. De onde quer que eles estejam, olham por nós, torcem por nós, nos auxiliam e esperam por nós. Em Cartas à Família, num trecho da poesia Cartas à Família, a doce Maria Dolores vem nos tocar, dizendo nessa poesia: é certo que sobre a terra, nas lutas de expiação, muita vez o lá se forma para a dor da redenção. Muitas vezes os inimigos das existências passadas recebem o mesmo sangue nas lutas amarguradas. É o resgate doloroso, a algema que no futuro transforma o ódio tigrino
em tesouros do amor puro. É por isso que nós não podemos jamais tentar justificar, entender qualquer palavra que Jesus tenha pronunciado no sentido de ódio ou de abandono da família. Isso é injustificável, a gente não tem como interpretar isso. Nós não podemos esquecer jamais daquele ser puro, daquele ser pacificador, que veio à Terra nos ensinar, ratificando antes de tudo aquilo que se tornaria o maior de todos os seus mandamentos: amai a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Muito obrigada. Boa noite. Vamos assim, sentindo a harmonia do ambiente, sentindo todas as bênçãos que são derramadas em cada um de nós, de acordo com o nosso merecimento, com a nossa necessidade. E que nesse instante, falando tanto do Mestre Jesus, possamos sentir a sua presença na nossa frente, de braços abertos. E assim, sentimos o abraço de Jesus. Um abraço que nos transmite muito amor, para que possamos ser mais amorosos com a nossa família, com os nossos amigos, com as pessoas que convivemos. Que nesse abraço possamos sentir paz, paz espiritual, para que possamos transmitir paz e que sejamos luzes na vida das pessoas. De qualquer pessoa que encontrarmos no nosso dia a dia, sejamos uma luz de paz. Que nesse abraço amoroso e tranquilo, possamos sentir o equilíbrio físico, mental e espiritual, para que possamos ter forças de continuar caminhando, de continuar lutando, vencendo, trilhando o nosso caminho com tantos desafios, com tantas dificuldades, com tantas lutas, mas com muita esperança, sentindo sempre a presença do Mestre Jesus em nosso coração, em nosso pensamento e principalmente em nossas atitudes. Que o seu exemplo seja uma fonte de conhecimento para que possamos buscar cada dia mais a nossa evolução e que possamos sempre, com o seu exemplo, com o seu amor, com a sua presença, com todos os seus ensinamentos, caminharmos nessa larga estrada do bem,
através da caridade, através do estudo e através do amor. Que Jesus invada hoje as nossas casas com a sua luz, para que tenhamos uma noite tranquila e que nós possamos, assim, agradecer a Deus a mais um dia de vida nessa reencarnação. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, por todos os ensinamentos que aqui tivemos, e que possamos ter uma noite bem iluminada, com muita esperança, com muita fé no coração. Hoje e sempre, que assim seja.